certo? Para nossas atividades de hoje, nós vamos precisar do nosso livro-texto. Eu pedi para vocês pegarem o livro livro de história, tá? O livro de história, a página 98, por favor. Peguem o livro de história, a página 98. Bom dia, Maria Eduarda Camargo Bortoluzzi, tá? Seja bem-vinda à nossa aula. Seja bem-vinda à nossa aula, certo? Então, para quem chegou agora, nós vamos começar, porque terminou a aula de literatura um pouquinho atrasada, vamos começar a nossa aula a respeito da frente 1B, tá? Do livro, aliás, do livro 1B, frente B, capítulo 8, tá? Para a gente poder entrar no capítulo 8, a gente vai ter que encerrar o capítulo 7. Então, pega a página 98, ok? Pega a página 98, nós vamos fazer os exercícios. Os exercícios estão na minha projeção. Você pode acompanhar a leitura pela projeção e marcar no seu livro-texto, certo? Para a gente poder estar dinamizando ou tentar modificar alguma coisa se ficar só no livro-texto. Então, seja assim. O exercício número 1, ele trata da questão do coronelismo, ok? O exercício número 1, ele vai tratar da questão do coronelismo, a prática que nós vimos a aula passada. Então, o coronelismo, o poder absoluto dos coronel em relação à dominação e à manipulação do voto, tá? Sempre a questão da manipulação do voto. Então, nós temos que abordar esse exercício, tá? Bem claramente a respeito dessas condições fundamentais que nós temos a respeito do pensamento no desenvolvimento dentro da chamada Brasil República Velha, tá? Deixa eu marcar aqui. Tá. Então, nós temos o pensamento acerca do desenvolvimento do coronelismo. Tá? A prática da manipulação do voto, a prática da intimidação, a prática do poder dos coronéis. Tá? Então, o poder do coronel pressupunha a manipulação política no local, ou na região, ou na fazenda, ou na vila, ou na cidade, tá? Mas que o coronel pressupunha, tá, o poder político na estrutura eleitoral. Ele manipulava todo o processo eleitoral. Então, diz assim, a charge satiriza uma prática presente, prática eleitoral presente no Brasil, tá? Chamado no Brasil da chamada Primeira República. Tal prática revela a. Então, nós temos assim, da Primeira República. Então, dentro dessas práticas eleitorais, nós temos o governo dos civis, tá? O governo dos presidentes civis. Então, de 1894 a 1930. A República Velha vai de 1889 a 1930. O governo dos civis vai de 1894 a 1930. Então, aqui, especificamente, está falando a respeito do governo dos civis, dos primeiros presidentes da República que estabeleceram, tá, a dominação política e eleitoral das suas respectivas regiões. Então, nós temos... Opa, tem microfone ligado aí. Tem microfone ligado aí, por favor, desliga. Isso, obrigado. Ok? Aí, letra A. Ignorância. Tal prática revela a ignorância por parte dos eleitores dos rumos políticos do país, tornando esses eleitores adeptos de ideologias políticas nazifascistas. Tá praticamente metade certo e metade errado. A parte correta fala assim, ignorância, tá? O desconhecimento. Ignorância aqui, nós estamos lidando com a questão do desconhecimento por parte dos eleitores do rumo político do país. Até aí, tudo bem. Agora, tornando esses eleitores adeptos das ideologias nazifascistas, não. As ideologias nazifascistas nascem pós Primeira Guerra Mundial. Então, joga fora a alternativa A.
Alternativa B, a ausência de autonomia dos eleitores e sua fidelidade forçada a alguns políticos, aos quais limitavam o direito de escolha e demonstravam fragilidade das instituições republicanas. Pode ser, tá? Pode ser a resposta, porque realmente era assim, a ausência de autonomia dos eleitores. Os eleitores não tinham, tá, liberdade para votar livremente no seu candidato. Tá? A eleição já era manipulada, a eleição já era controlada pelos coronéis ou pelos políticos locais. Então, pode ser que seja a letra B. Letra C, restrições provocadas pelo voto censitário. Tá, voto censitário, voto baseado na renda, que limitava a participação política àqueles que possuíam certo número de animais. Não, necessariamente não é. Aqui nós já estamos falando do voto censitário baseado na renda e não no número de animais. Então, joga fora essa afirmativa. Tá? Letra D, facilidade de acesso à informação e à propaganda política, permitindo aos eleitores rápida identificação dos candidatos que defendiam a soberania nacional frente às ameaças estrangeiras. Gente, é muito lindo, muito bonito a autonomia nacional frente às ameaças estrangeiras, mas não tem nada a ver. Não tinha facilidade de acesso à informação. O que tinha era basicamente a manipulação eleitoral. Tá? Ele já recebia a cédula do candidato do coronel e só depositava a cédula dentro da urna. Ou então, o voto bico de pena, onde a urna já vinha preenchida, a ata já vinha toda assinada. Então, eram esses propósitos de manipulação do voto na época da República Velha ou da Primeira República. Então, letra E, ampliação do direito do voto trazida pela República, que passou a incluir analfabetos e facilitou a sua manipulação por políticos inescrupulosos. Não, gente, analfabeto não podia votar. Em nenhuma instância, em nenhum período do Brasil, até 1988, analfabeto pôde votar. Então, o voto, o sufrágio universal estendido a todos os indivíduos da população se dá a partir de 1998. Então, em 1988, o analfabeto pode votar como qualquer outro cidadão brasileiro. Até então, analfabeto não era permitido votar. Então, a gente fica com a alternativa, tá? A alternativa correta, a letra B. Exatamente aquilo que a gente falava. Ausência de autonomia dos eleitores e sua fidelidade forçada a alguns políticos, tá? Essa fidelidade forçada era representada pelo poder do coronel, tá? O clientelismo, que nós falamos na última aula, o clientelismo, a troca de favores entre o coronel e o seu eleitor, entre o coronel e o membro da sua população, no chamado curral eleitoral, certo? Então, a partir desse momento, nós podemos falar que há uma manipulação política do eleitor dentro da chamada Primeira República, certo? Exercício número 2. Então, exercício número 1, resposta correta, letra B. Exercício número 2, o coronelismo foi um dos mais característicos fenômenos sociais e políticos da República Velha. Suas raízes se encontram no Império, mas sua forma mais genuína foi fruto do entrelaçamento de modernas instituições, como o voto universal, com arcaicas estruturas de grande propriedade rural e dos seus interesses particulares. Isso está se referindo diretamente aos interesses dos coronéis, interesses particulares e interesses dos coronéis da região que manipulavam a população, que controlavam o voto, que controlavam a economia e, por conseguinte, controlavam também a política local. Então, o poder centrado nas mãos dos coronéis. Então, diz assim, aponte a alternativa que apresente atributos do coronelismo. Então, características que são fundamentais do coronelismo para a nossa ideia. Então, letra A, poder político local,
ou poder político local ligado a um sistema econômico, agroindustrial e urbano. Necessariamente, não podemos afirmar que era um poder ligado ao sistema econômico agrário, aliás, nós não podemos falar que o poder ligado a um sistema de um político local. Tá? O coronelismo era uma amplitude muito vasta em relação ao poder da economia, ao poder da estrutura política desenvolvida dentro do espaço do território. Então, letra B, o poder político centralizado e o desenvolvimento urbano e industrial. O poder centralizado não pode ser característica fundamental, porque dentro da ideia do coronelismo, nós temos o governo central, o governo regional e o governo local. Portanto, essas ideias são elementos que estão situados diretamente, tá, com a ideia de um centralismo que não ocorria. Ocorria uma maior autonomia entre as províncias. Tanto é que São Paulo e Minas revezavam no poder. Tanto é que São Paulo e Minas revezavam na estrutura do poder, revezavam na organização política e econômica de estabelecimento da ordem local, certo? Então, diz assim, deixa eu ver aqui, tá? Letra C. Aliás, letra B, o poder político centralizado e o desenvolvimento urbano agroindustrial. Então, também não pode ser, porque o poder político centralizado não existia dentro da esfera do coronelismo, certo? Dentro da esfera do coronelismo, nós não temos um poder político ligado diretamente às ideias que estão estabelecidas no nosso exercício. Então, não. Deixa eu marcar a presença aqui. Está entrando um atrasado aqui. Tá? O poder político local ligado a uma economia essencialmente agroexportadora. Pode ser que seja a nossa resposta, porque dentro da estrutura do coronelismo, nós temos necessariamente a ideia de que a economia era agroexportadora. E se vocês lembrarem do que nós trabalhamos, nós falamos que o principal produto da nossa economia era o café. Por isso, então, o café torna-se o principal elemento da nossa economia, portanto, uma estrutura agroexportadora. Então, pode ser que seja a letra C. Letra D, o poder político centralizado em uma economia essencialmente agroexportadora. Não, o poder político não estava centralizado, ele estava descentralizado dentro do poder das elites locais, dentro do poder dos chamados coronéis da República, certo? Portanto, não pode ser. Letra E, poder político militarizado em um sistema econômico agroindustrial e urbano? Não. Então, não pode ser também um sistema agroindustrial e urbano. Então, joga fora e fica com a letra C, tá? Fica com a resposta correta, a letra C. Opa! Oi. Mas você tinha falado lá, tipo assim, no começo da questão que não podia ser sistema local também, não entendi. Não entendi. Você falou que a letra A não podia ser porque era local, só que a letra C também é local. Mas ligado a um sistema agroindustrial e urbano, agroindustrial. Tá? Agroindustrial. O problema não é a questão do poder local, o problema é a questão agroindustrial. Não era uma estrutura agroindustrial, era uma estrutura agroexportadora, principalmente o chamado café, ok? Eu devo ter me confundido na hora, mas não é agroindustrial. Por favor, é uma estrutura agropecuarista. Como não fala a respeito da pecuária, uma agroexportadora, é a resposta correta, por favor. Letra C, está tudo desconfigurado no meu PowerPoint. Então, não pode ser, tá? Então, vai ser a resposta correta, letra C. Poder político local, o poder dos coronéis da região, principalmente, por exemplo, São Paulo, principalmente a região de Minas Gerais, bem pouco o Rio de Janeiro, mas o foco
O foco era São Paulo e Minas Gerais. E dentro dessa estrutura, nós temos o poder dos coronéis, a economia agroexportadora. Então, resposta correta, letra C, por favor, tá? Resposta correta, letra C. Exercício 2 foi. Vamos para o exercício 3. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tá? Brás Cubas, todo mundo sabe em literatura quem é Brás Cubas, sim ou não? Então, Brás Cubas busca articular a política de domínio paternalista, a política dos coronéis, tá? Falando a respeito dos coronéis, sob fogo cerrado nos anos 1870, com aspectos aspecto da onda de ideias científicas europeias do tempo, ou seja, principalmente o darwinismo social, como forma de explicar a origem e a reprodução das desigualdades sociais, tá? Então, a partir de 1870, a expansão das ideias do positivismo, a expansão das ideias do darwinismo social, como uma estrutura de manipulação do poder, a estrutura onde o poder passa a estar na mão daqueles chamados mais aptos ou aqueles que têm mais poder de domínio local. Então, a tendência ao domínio paternalista pode ser encontrada na postura dos chamados coronéis, mandatários locais que exerceram, não exercerem, tá? Que exerceram amplos poderes em muitas regiões do Brasil. Então, o antigo fazendeiro era chamado de coronel e ele tinha o poder local, ele detinha, tá, o poder local, ele detinha o poder político na região. Então, a respeito do coronelismo, é correto afirmar: letra A origem desse fenômeno remonta à criação da Guarda Nacional, logo após a independência do Brasil, quando foram distribuídas patentes militares que foram passadas de geração em geração. Então, diz assim, o exercício 3 vai falar que é algo hereditário. Tá, o título poderia ser, mas a origem deles está na formação do coronel da Guarda Nacional lá em 1830. Então, a origem dos fenômenos remonta à criação da Guarda Nacional. Dos fenômenos, não. Do título de coronel, sim. Ok? Logo após a independência, quando foram distribuídas patentes militares que foram passadas de geração em geração. Na verdade, não eram patentes militares, eram títulos concedidos aos fazendeiros, aos políticos locais, uma pessoa de influência local para manter a região sob controle. Então, tira aí patentes militares, tá? Esse fenômeno é predominantemente rural, meio onde grande massa, onde graça o analfabetismo, a ação de organização de resistências por parte dos trabalhadores e ausência de poder político em oposição ao que ocorre no meio urbano, tá? Não existia ausência, tá? Ausência de poder político, nem a falta de oposição. Existia, porque na região poderiam ter 2 coronéis, 3 coronéis que disputavam o poder na região. Então, joga fora a alternativa B. Letra C. A permanência... Tá? A letra C, a permanência ao longo da história de práticas inicialmente associadas ao período da República Oligárquica, demonstrando a duradoura eficácia política desse tipo de relação. Então, pode ser que seja a permanência ao longo da história do Brasil de práticas inicialmente associadas ao período da República Oligárquica. Então, dentro do período da República Oligárquica, nós temos o coronelismo. Então, o texto está correto. Demonstra a duradoura eficácia desse tipo de relação. Aí, em relação à duradoura eficácia, a gente fica com um certo pingo de dúvida, porque não foi tão duradouro, mas enquanto existiu, tá? Enquanto existiu o governo coronelista, ele permaneceu como sendo autoritário, como sendo assim base do pensamento e tudo mais. Então, a resposta
pode ser a letra C. Letra D, esse sistema de poder foi oficialmente combatido por alguns governos. Não foi combatido. Tanto é que alguns governos estabeleceram o poder, a não ser no fim da República, tá? Em especial, no caso, em especial o governo Getúlio Vargas, que procurou desarticular politicamente os latifundiários, promovendo-os aos interventores estaduais e municipais. É uma afirmativa correta, mas não está ligada ao nosso enunciado. O nosso enunciado diz a respeito do coronelismo. Então, foi oficialmente combatido pelo governo especial de Getúlio Vargas, pós-regime da República Oligárquica. Então, não refere-se ao contexto estrutural do pensamento da época, certo? Então, joga fora. Portanto, letra E. A definição desse conceito é equivalente ao de clientelismo. Não é equivalente ao de clientelismo, tá? Troca de favores envolvendo a proteção e prestígio político presente também na relação entre suceranos e vassalos. Não tem a ideia de sucerano e vassalo. A ideia de sucerano e vassalo está ligada ao pensamento medieval. E aqui nós não estamos falando do pensamento medieval. Portanto, resposta correta, letra C. Marca aí, por favor, quem está com o livro texto acompanhando, marca a letra C. Exercício 3, resposta correta, letra C. Dos exercícios, consolidando os saberes. Consolidando os saberes, da página 98. Certo? Então, resposta do exercício 3, letra C. Exercício 4, também da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tá? A República trouxe recusas superficiais ficando ao Império, aliás, desculpem, eu estou meio dormindo ainda. A República trouxe recusas superficiais ao Império, ficando a expansão republicana do poder e dos direitos reduzida ao máximo. Farsas, a começar o método fraudador das eleições bico de pena. Olha aqui, nós falamos a respeito do tipo de eleição bico de pena, onde a urna chegava preenchida e a ata já chegava assinada, ou seja, o livro de presença dos votantes já chegava assinado. Então, portanto, a ideia era combater as ideias do pensamento da política manipuladora. Então, a problemática descrita no texto pode ser associada no Brasil ao federalismo, que, rejeitado pela oligarquia agrária, possibilitava a constante intervenção da União sobre o sistema eleitoral dos estados para garantir o poder local dos coronéis. Tá? Não foi rejeitado pelas oligarquias agrárias, ele foi desenvolvido pelas oligarquias agrárias. Então, joga fora a letra A. Ao voto aberto, que facilitava o uso do poder coercitivo dos grandes proprietários para garantir a manutenção dos interesses, tá, articulados com o poder governamental. Exercício 4. Então, pode ser que seja a resposta correta a letra B. Porque a letra B, o voto era realmente aberto. E na aula passada, nós falamos a questão desse voto aberto, onde o indivíduo ele ia votar e todos sabiam em quem ele iria votar. A cédula já estava preenchida, ele já recebia a cédula preenchida do coronel ou do político para somente depositar na urna. E isso prejudicava o sistema eleitoral dentro da estrutura política do Brasil. Então, pode ser que seja a letra B. Tá? Letra C. As Forças Armadas, as quais desejavam conceder maior participação política às camadas mais baixas da população e dos analfabetos para favorecer a instalação de uma república. Não, porque as Forças Armadas, tá? As Forças Armadas não queriam dar mais poder político, tá? Ou mais poder às camadas mais baixas ou aos analfabetos. Tá? Ou aos analfabetos. Então, não interessava, tá? Não interessava às Forças Armadas conceder privilégios aos analfabetos. Então, joga fora. Já havia sido instalada uma república.
Então, o sufrágio universal, ao qual garantia a participação política àqueles que possuíam uma renda anual equivalente ou superior à produção de 150 arrobas de ouro. Está errado. Eu tenho uma consideração dentro do chamado voto censitário. Tinha que ter uma certa concentração de renda, e até aí tudo bem, mas não em relação a arrobas de ouro, porque o ouro já havia sido esgotado dentro do Brasil. Tá? A mineração já havia sido deixada há 2 séculos atrás, já não existia o propósito da mineração. Então, joga fora a questão do ouro e torna-se errada a alternativa. Então, sobrou letra E, o autoritarismo governamental, a qual possibilitava a continuidade do poder nas mãos daqueles eleitos diretamente pelo povo, tá? De acordo com as normas eleitorais herdadas do Império. Primeiro, as normas eleitorais não foram herdadas do Império, foram estabelecidas novas normas. Segundo, as eleições não eram diretamente pelo povo. Existia a chamada Comissão Verificadora de Poderes, onde o coronel poderia ou não anular a eleição para fazer com que o seu candidato chegasse ao poder, certo? Então, a resposta correta é a letra B. Tá? De professor Bonito, ou seja, o voto aberto, a qual facilitava o uso do poder coercitivo, do poder autoritário, tá? Dos grandes proprietários, para garantir a manutenção dos seus interesses articulados com o poder governamental. Então, tudo era para manter os interesses do coronel, tá? Tudo era utilizado como uma justificativa de manipulação do voto, de manipulação do poder dentro da estrutura do poder do coronel. Então, o coronel, ele queria obter o máximo de votos, o máximo de eleitores para poder manter-se sempre na estrutura política da região ou da cidade, ou até mesmo da presidência da República do Brasil. Certo? Então, o coronelismo tem as suas facetas e o voto bico de pena era o voto aberto, que facilitava o poder coercitivo do coronel. Caso os indivíduos não votassem no candidato do coronel, o coronel poderia anular a eleição e convocar novas eleições, tá? Nova votação, até que o resultado fosse estabelecido de acordo com o seu favor, ou estabelecido ao seu favor, ou o seu candidato ganhasse, ou ele mesmo, como candidato, pudesse estabelecer o poder na região. Então, resposta correta, letra B. Exercício número 5, também da Pontifícia Universidade de Campinas. O universo ficcional de Machado de Assis é povoado pelos tipos sociais que se mesclavam na sociedade fluminense no século XVIII, ou seja, os tipos de etnias que mesclavam, tá, a sociedade no Rio de Janeiro. Proprietários, rentistas, comerciantes, homens pobres mais livres e também escravos, tá? Cruzam seus interesses e medem-se em seus poderes ou em sua falta de poder. É essa a configuração dos personagens das obras-primas de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. A tragédia do negro escravizado está exposta em contos violentos, em caprichos dos senhores proprietários, tá? Dá o tom a narradores como Brás Cubas, Bento Santiago, o Bentinho, que contam suas histórias de modo a apresentar com um ar de naturalidade a prática da violência pessoal ou sociais mais profundas, tá ok? Aí diz assim, então diz o enunciado: a tragédia do negro escravizado no Brasil deixou marcas profundas na sociedade brasileira. Durante a Primeira República, a maioria absoluta da população negra continuou excluída da vida pública ou da vida política, tendo colaborado para a exclusão
do fato de que o que colaborou para o processo de exclusão. Então, letra A legislação republicana oficializou medidas segregacionistas em nível nacional? Não, gente, pelo amor de Deus. A legislação da República, a primeira legislação ou a primeira Constituição republicana pregava o princípio de igualdade entre todos os cidadãos brasileiros e não uma estrutura de segregação racial, tá? B. A população negra não era contemplada pelo sistema clientelista. Como que não era contemplada? Dentro da estrutura, os negros iam trabalhar na fazenda de muitos coronéis, os negros acabaram virando mão de obra dentro das fazendas dos coronéis, mão de obra assalariada. Então, por isso, eles faziam parte do sistema clientelista, sim. Os negros optaram por permanecer no campo, não se inserindo nas cidades. Aí nós temos uma dupla configuração. Parte da população negra vai, sim, para a cidade, buscar melhores condições de vida. E parte da população negra prefere continuar nos campos, prefere continuar nas fazendas. E aí amplia-se o poder do coronel sobre a estrutura pessoal desse negro, deste ex-escravo, certo? Letra D, os analfabetos, mendigos e soldados não podiam votar. Correto. Ok? Analfabeto, mendigo, soldado, aliás, militares de baixa patente, soldados e alguns cabos não poderiam votar. Então, necessariamente, institui-se uma nova postura dentro da estrutura política do Brasil. Então, as organizações políticas culturais que agregassem negro eram proibidas. Não, não foi proibido nenhuma organização política, nenhuma organização cultural onde agregasse, onde instituísse a participação dos negros dentro da sociedade. Então, não pode ser alternativa verdadeira. Portanto, a nossa alternativa verdadeira é a letra D. Tá? Analfabetos, mendigos, soldados não podiam votar, porque grande parte dessa população negra, grande parte desses negros que foram escravos e agora são libertos dentro do processo que nós chamamos República do Brasil, tá? Muitos deles eram analfabetos, muitos deles tornaram-se mendigos nas cidades, tá? Muitos deles tornaram-se militares de baixa patente, tornaram-se soldados. Então, isso o impedia que eles pudessem estabelecer um elemento a respeito de votação ou escolha essencial do poder político onde eles estavam vivendo, onde eles representavam, certo? Então, a alternativa correta é a letra D. Portanto, nós fizemos 5 exercícios a respeito do capítulo 7. Tá? Ainda temos mais 6 exercícios, tá? Esses 6 exercícios ficam para vocês fazerem, tá? Eu vou acreditar que vocês vão fazer, não precisa tirar foto, postar para mim, não precisa me mostrar, mas é uma prática de... Oi. Os exercícios mesmo? Quem falou? Maria, porque eu estou acompanhando pelos seus slides, eu esqueci qual que é a página. É a página 98, tá? Os exercícios que ficam de tarefa estão na página 99, dos 6 em diante, tá? Nós fizemos o exercício 1 até o exercício número 5, tá? E agora a gente fica 6, 7, 8, 9, 10 e o exercício superação para vocês fazerem, certo? Porque nós temos que correr também com o conteúdo, não podemos ficar só nos exercícios. Mas isso já vale a pena, porque nós fizemos 5 exercícios. Nossa, maravilha! Nem toda aula a gente consegue fazer 1 exercício, 2 exercícios. Hoje nós conseguimos fazer 5 exercícios. Então, a gente continua, tá, teorizando, a gente continua estabelecendo as ideias acerca do Brasil República, tá? Então, a gente entra na ideia de capítulo 8, tá? Então, nós temos o pensamento levado a respeito do desenvolvimento das práticas econômicas
tá? E das práticas sociais dentro do Brasil. O capítulo 8 é super curto, tá? Super curto. Para você ter uma ideia, no nosso livro-texto, ele traz apenas 4 páginas, 4 folhas. E essas 4 folhas bem rápidas a respeito do desenvolvimento da economia e de algumas situações de proteção para a nossa economia. Tá? Lembrando que, a respeito da nossa economia, nós tivemos 2 momentos categóricos dentro da Primeira República. O primeiro foi lá atrás, de 1889 e 1891, com o seu ministro Rui Barbosa. Nós já falamos da ideia do Rui Barbosa dentro da estrutura política do Brasil. Tá? Nós falamos a respeito da política do chamado encilhamento. O que foi a política do encilhamento? Foi a política econômica adotada pelo ministro Rui Barbosa para desenvolver a produção industrial no Brasil. Tá? Só que o Brasil não estava preparado para o desenvolvimento de uma produção industrial e era mal visto a respeito dessa produção, ela era mal vista em relação aos grandes fazendeiros, aos grandes cafeicultores, porque a base da nossa economia, o produto essencial dentro da nossa economia era o café. Então, para poder estabelecer uma prática dentro dessa estrutura, nós temos primeiro o encilhamento do seu ministro Rui Barbosa e depois uma política de proteção ao café. Nós temos uma ideia de desenvolvimento industrial e depois nós vamos ter uma prática de desenvolvimento agroexportador, ou seja, a expansão da produção agrícola no Brasil, principalmente a produção do café. Então, nós temos assim, dentro do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, nós temos a política do encilhamento, a política pensada pelo ministro Rui Barbosa de incentivo à indústria. Se cai em qualquer prova, se cai em qualquer exercício, se cai em qualquer vestibular, o que foi a política do encilhamento? Foi a política desenvolvida pelo ministro Rui Barbosa na tentativa de desenvolver a industrialização no Brasil. Tá? Não deu certo, acabou saindo um tiro pela culatra, porque muitos capitais foram utilizados em outros setores. Então, o objetivo era incentivar a indústria e pagar os salários dos operários. Então, desenvolver a indústria e já ter um recurso financeiro para o desenvolvimento do pagamento do salário desses operários, dessas indústrias que seriam criadas. Tá? Aí nós temos assim, o método, grande emissão de dinheiro por parte dos bancos. Foram 3 bancos autorizados a emitir papel moeda e depois acabou se espalhando para os outros bancos a produção ou a emissão de papel moeda, certo? Resultado, uma onda especulativa, empresas fantasmas e inflação generalizada. Traduzindo, tá? Houve uma chamada crise do encilhamento, ou seja, crise da tentativa, crise da política econômica do ministro Rui Barbosa em desenvolver a indústria no Brasil. Ao invés de desenvolver, produziu uma crise econômica dentro do Brasil. E isso tudo, tá? Isso tudo pressupõe a figura do seu Rui Barbosa. O ministro Rui Barbosa adotou a política de expansão monetária e expansão do crédito, visando dinamizar a economia e impulsionar novos negócios. Esse era o objetivo base, fundamental da política econômica dentro do governo do Deodoro, dentro do governo, dentro das ações do ministro Rui Barbosa. Dinamizar a economia, impulsionar os novos negócios. Por favor, impulsionar os novos negócios trata sempre de impulsionar o desenvolvimento da indústria. Tá? Só que não foi bem sucedido no Brasil. Boa parte do crédito foi investido em empresas fantasmas e no consumo. Alguns acabaram investindo até na produção do café. Então, a ideia de desenvolver a indústria no Brasil foi um sonho distante pensado pelo ministro Rui Barbosa. Então, a primeira onda do desenvolvimento econômico, das práticas econômicas dentro do Brasil, foi
tá? O encilhamento, na tentativa de desenvolver a indústria nacional. O segundo momento foi os acordos estabelecidos para proteger a indústria agroexportadora do café, para proteger a agroexportação do café. Então, necessariamente, nós temos duas visões opostas, a indústria e a agricultura. A indústria fracassa, o produto da nossa economia continua sendo a agricultura, continua sendo o café. Tanto é, se nós olharmos hoje, tá, o PIB da nossa economia, tem grande parte do nosso PIB está dentro da produção agropecuarista. Então, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a base do nosso PIB é a agropecuária. Tá? Em alguns anos, o PIB da indústria superou o PIB da agroexportação, só que superou o PIB da agroexportação devido a algumas crises na produção agrícola, crise na produção agropecuária, por assim dizer. E vale a pena lembrar que dentro desse período, tá, de 1891 até 1908, nós temos uma grande onda de imigração. Tá? Em aulas anteriores, nós falamos que a Constituição de 1891 instituiu a chamada Grande Naturalização. Todo estrangeiro que estivesse no Brasil e quisesse se naturalizar receberia, tá, o título de cidadão brasileiro, tá, por meio da naturalização. Então, nós temos a vinda para cá de imigrantes alemães, tá, imigrantes italianos, de imigrantes poloneses, tá, de imigrantes portugueses dentro desse período até 1908. Tá? O presidente até 1907 era o presidente Afonso Pena. Nós vamos falar depois, vamos tratar depois de cada um dos presidentes dentro da República Velha. Então, dentro desse período, nós temos também a vinda de ideologias socialistas, ideologias operárias lá da Europa vindo para cá, como, por exemplo, a onda do movimento operário, o sindicalismo, ou anarcossindicalismo, passa a ser instituído dentro do pensamento local. Então, seria muito difícil desenvolver uma estrutura industrial ligada a esse pensamento. Por isso, o café foi a grande solução dentro da estrutura econômica do Brasil. Nosso texto, a página 102, diz assim: o café foi o protagonista da economia brasileira por quase um século, de 1840 até 1940. Este produto sustentou a balança comercial, esteve no centro constante dos arranjos políticos e foi motivo de muitas disputas teóricas sobre o ramo das finanças dentro do país. Ou seja, a partir de então desse desenvolvimento agroexportador, o café vem como uma solução para a crise na indústria, para a crise na organização operária, para a crise no sistema de produção. Então, para resolver todos os problemas, nada melhor do que continuar incentivando a produção do café. E o café torna-se o principal elemento dentro da estrutura política, dentro da estrutura econômica e dentro também da estrutura social. Tudo circulava, tudo estava em torno do café. Então, nós temos assim, a estrutura econômica. O café passa a ser o principal produto da nossa agroexportação. Então, diz assim, com a abolição da escravidão e a abertura do mercado regulado aos empreendimentos privados, a Primeira República, a economia cafeeira, passou a subsidiar o avanço da urbanização das metrópoles brasileiras. Rio de Janeiro, São Paulo, BH, passam a desenvolver-se a partir do capital oriundo do café. Então, diz assim, a entrada de milhões de imigrantes europeus, gradativamente o processo de industrialização no Brasil. Então, nós temos assim, o café passa a ser o principal recurso da nossa economia. A nossa industrialização grava aí. Nós falamos em algum momento das nossas aulas, nós já falamos em algum momento que a industrialização do Brasil vai ganhar força pós Primeira Guerra Mundial.
tá? A industrialização do Brasil começa a desenvolver-se gradativamente. Não foi algo assustador, não foi uma revolução industrial, foi algo que, por necessidade da produção de artigos de primeira necessidade, começa a se desenvolver. E a industrialização vai ganhar forças com o advento da política liberal de Getúlio Vargas. Então, a partir de 1930, os incentivos que antes eram só para café, 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 agora terão incentivos na produção industrial. Getúlio Vargas vai deixar de investir muito em café e parte dos investimentos vai ser feito na indústria. Mas isso, tá, a partir de 1930 até o início do ano 1900, nós temos o café como desenvolvimento total. Tá? O café está expandindo economicamente. Hein? Mas aí nós temos um problema sério, as nossas dívidas externas. O café é o principal produto da economia, tá? Mas nós continuávamos pegando empréstimo dos bancos ingleses e agora dos bancos norte-americanos. Então, para saldar a dívida da produção, saldar a dívida econômica que nós tínhamos que estabelecer algum planejamento, tá? Ou nós tínhamos que estabelecer alguns dados de expansão da nossa própria economia. Nós tínhamos que estabelecer linhas de crédito. Então, aqui, a página 104 diz assim: o número de linhas de créditos e de investimentos financeiros também aumentou dentro desse propósito. A rede bancária do Estado de São Paulo cresceu 209% na primeira década republicana. Para fazer parte dos avanços econômicos, o governo estadual encampou numa série de iniciativas, como investimento em saúde, tá? Segurança e subsídios à imigração, que somaram 62% dos seus investimentos totais em 1896, enquanto que os investimentos em obras públicas, transporte e infraestrutura somaram 35% no mesmo ano. Isso quer dizer que, a partir do governo dos presidentes civis, tem uma preocupação maior com o bem-estar da população, uma preocupação maior com o desenvolvimento econômico dentro dessas ideias. Então, a página 107 do nosso livro-texto vai falar assim: o Funding Loan, tá? Ou o programa de renegociação, tá? O programa para poder renegociar a dívida externa do Brasil. Como nós vamos fazer para manter a nossa dívida controlada, para a gente poder pagar a dívida e para a gente poder pegar outros empréstimos. Então, o presidente da época era o presidente Campos Salles, tá? O presidente era o Campos Salles. O Campos Salles faz um acordo com os bancos ingleses, tá ok? Ele vai renegociar a dívida para poder obter novo empréstimo. A ideia seria 10 milhões de libras esterlinas. Então, ou seja, assim, o acordo foi feito da seguinte maneira: observe a nossa projeção. Tá? Eu peguei 10 milhões de libras esterlinas da Inglaterra, peguei 10 milhões de libras da Inglaterra. Tá? Só que o acordo foi feito da seguinte forma: os juros eu vou começar a pagar depois de 3 anos, eu vou começar a pagar os juros, ou seja, vou começar a pagar em 1901. Tá? Eu terei 13 anos para iniciar o pagamento. Então, de 1898 mais 13 vai dar 1911. Então, eu começaria a pagar a dívida no ano de 1911. E eu teria 63 anos para quitação integral da dívida, ou seja, em 1974 eu deveria ter pago essa dívida desse empréstimo que foi feito em 1898. Ora, se você pegar, olhar, vai ser assim um serviço muito mal feito. Eu vou levar 63 anos para pagar a dívida, estabelecendo que no meio do caminho eu vou precisar pegar novo empréstimo, e ainda, né?
3 anos após empréstimos, eu iria começar a pagar os juros, ou seja, nem a dívida eu comecei a pagar em 1901. Em 1911, agora imagine, de 1898 a 1911, 13 anos de juros sendo pagos, de juros correndo, e ainda não comecei a pagar a dívida. Mas essa foi a solução encontrada pelo presidente Campos Salles para poder pegar novos empréstimos da Inglaterra, tá? E esses novos empréstimos, tá, seriam para remodelar a estrutura do Rio de Janeiro e remodelar a estrutura de São Paulo, tá? Para o Brasil entrar, para que o Brasil pudesse entrar naquela onda que nós chamamos de Belle Époque, ou Bela Época, de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento artístico, que a Europa estava passando. Então, para que o Brasil pudesse, tá, associar a essa onda de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento político, de desenvolvimento sócio-urbano, ele faz novos empréstimos. Então, mas eu tinha que deixar algumas garantias para que o banco pudesse favorecer esses empréstimos. Então, a primeira garantia foi assim: as receitas da alfândega do Rio de Janeiro. Caso eu não pagasse, caso eu não honrasse com o pagamento dessa dívida, toda a receita da alfândega do Rio de Janeiro, principalmente dos portos, estariam sob a minha orientação, ou seja, todo o dinheiro que entra e que entra na receita do Rio de Janeiro passaria para os bolsos da Inglaterra. Segundo, tá? E demais, se necessário, demais portos, como por exemplo o Porto de Santos, como por exemplo o Porto de Itajaí, passariam sob a tutela ou sob a organização do poder da Inglaterra. Então, as receitas da Estrada de Ferro da Central do Brasil e do Serviço de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro. Então, caso o Brasil não honrasse com a quitação ou com a manutenção da quitação da sua dívida, todas as receitas dessas instituições passariam para o controle da Inglaterra. Praticamente é um serviço muito mal feito dentro da estrutura política e econômica dentro do Brasil. Então, o compromisso de retirada do meio circulante e queima da moeda, visando a valorização monetária, ou seja, retirar o grande número de papel moeda que estavam na estrutura da economia do Brasil, para evitar nova crise, para evitar novas desestabilidades dentro da economia brasileira. Então, diz assim: o Fudilô era totalmente dependente da economia cafeeira, cujos preços oscilavam conforme de acordo com os políticos brasileiros. Segundo a lei da oferta e da procura do mercado internacional, além de submeter-se às intempéries, como a geada de 1902, que varreu 1/3 das plantações do estado de São Paulo. Entretanto, o Fudilô de 1898 foi seguido dentre outros dois, em 1914 e 1931, novos acordos estabelecidos dentro da própria economia do Brasil. Para dizer assim, a ideia era sempre o café. E, por falar em café, em 1906, tá, o presidente da República do Brasil, ele faz alguns acordos com os produtores de café. Em 1902, uma geada, tá, no estado de São Paulo, eliminou cerca de 1/3 da produção do café, 1/3 de todo o café que foi produzido, tá? Isso, 1/3 de toda a produção do café. Então, o que vai acontecer é que os fazendeiros estavam preocupados com a sua economia, os fazendeiros estavam preocupados com a sua lucratividade e com o ganho. Para manter o ganho, para manter o lucro dos fazendeiros, foi instituído, então, o convênio de Taubaté, para evitar também uma crise de superprodução, tá? Ou seja, os cafeicultores produziram e não venderam todo o café. Parte do café ficou estocado. Então, para evitar que os fazendeiros tivessem prejuízo, aí entra em cena a chamada política do café com leite. Então, para evitar que o café tivesse
prejuízos gigantescos e os fazendeiros amargassem, tá, os prejuízos, houve um plano de valorização artificial do café. Por que um plano artificial? Porque a ideia era manter a economia a todo vapor. Então, diz assim, o governo comprava o excedente de café e estocava. Como, por exemplo, assim, o Gabriel Turque é um fazendeiro de café, tá? No ano de 2020, ele produziu 10 mil sacas de café. Nossa, é muito café. Ele produziu 10 mil sacas de café. Ele só conseguiu vender 9 mil sacas, tá? Então, ele vai amargar um prejuízo de 1.000 sacas de café, tá? Essas 1.000 sacas de café, quem comprava era o governo federal. Quem comprava era a presidência do Brasil. Comprava esse café e estocava esse café. 1.000 sacas de café. No ano seguinte, tá, o mesmo Gabriel Turque produziu 10 mil sacas de café novamente e conseguiu vender somente 8 mil sacas. Portanto, ele amargurou agora 2 mil sacas de café. Essas 2 mil sacas de café vão ser compradas pelo governo federal. E vai comprar e vai estocar. Se conseguisse vender depois, tudo bem. Se não conseguisse vender, ele estocava e depois queimava o café. Então, por isso, nós chamamos de um plano artificial de valorização do café, porque não valorizava nada, apenas mantinha o bolso, tá, do fazendeiro a salvo. Então, diminuindo a oferta do produto, seu preço mantinha-se estável, ou seja, nenhum fazendeiro amargurava prejuízo. O governo contraía empréstimos para comprar o excedente. Olha aqui, para comprar as 1.000 sacas de 2020, que o Rafael não vendeu, a mais as 2 mil sacas de 2021, que o Gabriel não vendeu, o governo federal fazia novos empréstimos, ou seja, acabava prejudicando a economia do Brasil, a dependência econômica do Brasil aumentava gradativamente dos bancos ingleses, dos bancos norte-americanos e, ao mesmo tempo, para manter estável a economia do café. Tá, ok? Cobrava-se impostos para equilibrar as contas do governo e honrar compromissos, ou seja, para manter a economia estável, para manter a economia em ordem, para pagar os empréstimos, tá, feitos pelo presidente do Brasil para comprar o excedente do café, era possível estabelecer cobrança de novos impostos, seja ele quais forem, a respeito do desenvolvimento econômico dentro do Brasil. Então, o país se endividava e ampliava sua dependência com o mercado internacional, ampliava sua dependência com os bancos credores, principalmente ingleses e norte-americanos, certo? O governo almejava vender estoque de café quando a procura aumentasse. No entanto, isso nunca ocorria. Então, o café estragava e o governo amargava prejuízos. E quando estragava, nada melhor do que queimar a produção de excedente de café. Nada melhor do que queimar tudo aquilo que ficou estocado. Então, o convênio de Taubaté foi uma política de valorização artificial do café. O convênio de Taubaté foi o convênio criado entre a Presidência da República e os produtores do café para manter a economia do café a salvo. Então, lá no final, assim, o bolso dos cafeicultores estava a salvo, certo? Então, o Brasil ficava em dívida, o Brasil contraía dívidas, o Brasil desenvolvia novas práticas de endividamento, enquanto isso, os fazendeiros estavam felizes da vida. A economia ia para o bolso dos fazendeiros, certo? Aí diz assim, reunidos na cidade de Taubaté, os governadores do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, reforçando a submissão do Poder Executivo aos interesses corporativistas do Poder Legislativo. Assim, a proposta de valorização do café, trouxe os governos estaduais como parte das compradoras e do excedente do café.
com a pretensão de obter o equilíbrio entre a oferta e a procura. O projeto afirmava que, caso necessário, unidades da federação poderiam recorrer ao governo central para o cumprimento do pacote econômico. Para tanto, foi criado um novo imposto sobre as sacas do café exportadas, a fim de subvencionar o papel regulador do Estado, ou seja, tanto o Estado quanto o governo federal tinham que comprar o excedente de café para que não houvesse nenhuma possibilidade de crise. Tá? Falando isso, os efeitos imediatos foram a restrição da oferta do produto e a evidente alta do preço do café. Inicialmente, o estado de São Paulo foi o mais enganjado na compra do estoque de excedentes, tendo amealhado cerca de 15% da safra entre 1906 e 1907. Porém, diante da falta de recursos, os parceiros para subsidiar os investimentos projetados pelo pacote econômico, essa marca significava perdas financeiras para a maior região cafeicultora do país. Então, para evitar essas perdas da produção do café, o desenvolvimento do chamado Convênio de Taubaté. Então, a política de valorização do café para o desenvolvimento da nossa economia. Paralelo ao café, nós temos também alguns outros produtos, tá? Mas significativo para a nossa economia era o café. Nós temos, assim, a borracha ou o látex, tá? Importante de entre 1890 a 1910, principalmente para atender a indústria automobilística norte-americana, tá? Ela é utilizada na fabricação de pneus, a expansão da indústria automotiva, extraída na região norte, o Pará e Amazonas. Só para a gente ter uma noção, daqui a pouquinho a gente joga um mapinha para a gente visualizar. A questão da produção da borracha levou a atritos entre fazendeiros, tá, e seringueiros. Fazendeiros bolivianos e seringueiros brasileiros da região Nordeste. O que acontece? Para extrair a seringa, esse seringueiro ele ia muito adentro na mata. Ele entrava na mata, ia entrando, chegaram até a fronteira com a Bolívia, na região do Acre. Lembrando que o Acre não pertencia ao Brasil. A partir desses atritos, o governo federal vai estabelecer acordos políticos e vai comprar o Acre e ele vai ser anexado no Brasil. Então, a disputa entre seringueiros e fazendeiros bolivianos levou à aquisição do Acre pelo Brasil. Então, aí nós temos a decadência da produção da borracha no Brasil, está associada à produção inglesa em suas colônias asiáticas, ou seja, ela extraía borracha muito mais barato do que a borracha extraída no norte do Brasil ou na região do Pará e do Amazonas. O cacau também teve uma grande importância, tá, dentro da política da chamada República Velha ou Primeira República do Brasil. Importante durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente para a indústria alimentícia, tá? A produção de achocolatados, a produção de derivados de chocolate, a produção do próprio chocolate para ser enviado para o campo de batalha, como base da alimentação dos soldados, tá? Então, nós temos o cacau também como um produto significativo para a nossa economia. Só que o mais significativo, o produto da nossa economia, o produto agrícola mais importante era o café. Não esqueça isso, pelo amor de Deus. Então, diz assim, deixa eu ver, me mandaram uma pergunta aqui. Quem mandou? Ô, Ney. Oi. Eu não entendi quando você falou decadência associada à produção inglesa da borracha. Não entendi quando você falou sobre a decadência associada à indústria inglesa na parte da borracha, no slide. Decadência social? Associada. Não, eu digo, a produção da borracha, ela teve o seu processo de decadência associada à produção inglesa nas colônias inglesas, tá? Então, assim, a concorrência com a produção no Brasil era muito mais difícil, porque você tinha que entrar
no Pará, você tinha que entrar na floresta amazônica para poder extrair. Nas colônias inglesas, na Índia, principalmente, tá? As colônias inglesas na Índia, olha aqui, decadência associada à produção inglesa, tá? Que faltou um crase aqui, a produção inglesa em suas colônias asiáticas, produção inglesa nas suas colônias asiáticas, principalmente na Índia, tá? A produção da borracha na Índia saía muito mais rápido e muito mais barato do que a produção aqui no Brasil, tá? Se bem que a produção da borracha no Brasil não era de larga escala, era uma produção pequena, tá? E isso promoveu diretamente uma reorganização da economia no Brasil, certo? Então, é em relação à produção inglesa na Ásia, concorrência da produção inglesa, certo? Então, assim, e os demais produtos, tá? O açúcar, couro, o algodão e o mate, tá? A erva mate, principalmente depois da chamada Guerra do Paraguai, quando o sul do antigo Mato Grosso expande seus territórios mais para o sul. Então, vão ficar assim cerca de 2 milhões de hectares de produção de erva mate, tá? E o mate passa a ser um produto significativo na nossa economia. Tanto é que nós temos os irmãos Mutinho, tá? Os irmãos Mutinho, na nossa economia, eles vão dominar a extração da erva mate aqui no sul do Mato Grosso. Daí o nome da cidade, Porto Murtinho, tá? Joaquim Murtinho, com seu irmão Manuel José Murtinho, eram donos de empresas financeiras, ou seja, banco. O banco chamava-se Rio e Mato Grosso, tá? Para o desenvolvimento da produção da erva mate, eles vão construir o porto. Hoje, esse porto chama-se Porto Mutim, uma cidade no Mato Grosso do Sul. Era utilizado essencialmente para escoação da produção da erva mate. Então, o açúcar, o couro, o algodão e o mate. Lembrando que não eram grandes produções, não eram produtos assim que movimentavam basicamente a economia do Brasil. Eram produtos chamados produtos auxiliares. Eles estavam ali, faziam parte da nossa economia, mas não eram assim significativos como o café, tá? O açúcar, é claro, todo mundo sabe para que serve o açúcar, para utilizar o açúcar. O couro na fabricação de roupas, na fabricação de ferramentas, no revestimento do interior de alguns automóveis, tá? O algodão, principalmente o algodão para a indústria farmacêutica, para a indústria têxtil também, e o mate para a indústria alimentícia. Todos agrícolas ou do setor primário, destinados basicamente à exportação. Nenhum deles com números expressivos, salvo exceção do café. Ok? Então, os produtos mais expressivos da nossa economia era o café. Claro que nós tínhamos outros produtos auxiliares, os produtos ligados diretamente ao desenvolvimento dessa economia, mas a base fundamental era o café, certo? Então, aí falamos e ainda nós temos outras perspectivas a respeito da nossa economia, tá? Aí vem a questão da indústria, tá ok? A questão da indústria, nosso texto vai falar a respeito do Food Law, tá? O Convênio de Taubaté e o encilhamento, por isso ele é bem rapidinho, mas tem um problema, a questão das terras devolutas na região do Minas Gerais, a região de São Paulo, a região do Rio de Janeiro. As terras devolutas, você sabe que são aquelas terras sem donos, pertencentes ao Estado. Então, começa também um processo de reconhecimento ou de reorganização da posse da terra, a regulamentação da posse da terra. Então, a regulamentação da posse da terra viria mediante a compra e o registro dessas terras. Então, você, para ser dono de uma terra, você deveria comprar e registrar, mediante um cartório, a posse dessa terra, tendo comprovantes, tendo
como é que fala, recibos e tudo mais que comprovem que você é realmente o dono dessa terra. Então, e ao mesmo tempo, nós temos o desenvolvimento da indústria. Nós falamos 1914, começa um pequeno surto industrial dentro da economia brasileira. Então, nós temos assim, impulsionada pela Primeira Guerra Mundial, com a necessidade de substituir as importações, ou seja, estava difícil do brasileiro comprar produtos de fora, então vamos estabelecer uma produção dos produtos que nós necessitamos. Então, dificuldade de importar porque os países estavam na guerra. França, Inglaterra, Alemanha, Áustria, Hungria, Itália. Inglaterra e França tinham relações estreitas com a economia brasileira, principalmente na Inglaterra. Então, ficava difícil para o Brasil importar artigos ingleses. Então, ao invés de importar artigos ingleses, a partir de agora o Brasil queria produzir esses artigos e ficar aqui mesmo para o consumo. Então, capitais acumulados decorrentes do café. Por favor, as primeiras indústrias que surgem no Brasil na década de 1914 ou no ano de 1914 em diante, o capital estava todo associado ao capital cafeicultor, ou seja, ao café. Então, de onde eu tiraria o capital? De onde eu tiraria o investimento? Os bancos não tinham condição de fazer empréstimos, tá? As empresas multinacionais, as empresas financeiras não tinham condições também de favorecer os empréstimos devido ao grande como se fala, a grande dívida que o Brasil já estava inserido. Então, para isso, muitos produtores de café vão tomar a iniciativa do processo de industrialização. Então, basicamente, na região sudeste. Em geografia, tá, não precisa nem geografia, tá? Se eu pergunto para vocês, onde está a maior concentração industrial do Brasil atual, obviamente você vai falar que está na região Sudeste. Claro, se dá a respeito dos capitais acumulados do café. Maiores capitais acumulados de café estavam na região Sudeste. Então, dali desenvolve-se a produção industrial dentro da estrutura do desenvolvimento da produção do café, ou seja, o lucro do café, o lucro acumulado do café, vai servir para o processo de investimento na produção da indústria. Então, a entrada de um grande número de imigrantes, ou seja, maior disponibilidade de mão de obra. Aí eu pergunto, por que vem a imigração em 1850, dá uma parada até 1890, aí vem uma nova imigração até 1908, dá uma parada, aí a partir de 1914 começam novas imigrações. Primeira resposta, tá? Primeira resposta, eu precisava de mão de obra, mas precisava de mão de obra qualificada para a indústria, porque a mão de obra presente no Brasil não era qualificada para trabalhar em todos os setores industriais e em todas as áreas da indústria. Então, por isso, através desse desenvolvimento, através dessas práticas, nós temos a organização da produção industrial. Tá? Aí começa um impulso ao desenvolvimento de centros urbanos, principalmente na região sudeste, tá? Como, por exemplo, o ABC Paulista, tá? Santo André, São Bernardo, São Caetano, tá? E agora estão entrando outras cidades que estão ali juntos com São Paulo, num processo de conurbação. Hoje nós chamamos processo de conurbação. As cidades estão unidas. Você está em Osasco, você pensa que está em São Paulo. Você está em Diadema, você pensa que está em São Paulo. Então, as cidades começaram a desenvolver a produção industrial e ficar ligadas uma em relação a outra. Então, a base da produção industrial desenvolvida no Brasil foi a produção de bens não duráveis, ou principalmente, tá? Principalmente a alimentação, principalmente o setor alimentício, principalmente o setor de produção de alimentos dentro do Brasil. Tá? Para falar a respeito ainda da política, deixando a economia de lado, a gente vai falar de 3 situações básicas, tá? Não está no livro-texto de vocês. O livro-texto passou direto sobre isso, mas eu apresento para vocês. A expansão dos limites
territoriais do Brasil. Depois da Guerra do Paraguai, houve uma reação da Argentina em relação à região de Palmas, tá ok? Olha aqui, por favor. Palmas, na região que compreende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não Palmas, capital do Tocantins, por favor. A região de Palmas era uma região muito rica em produção de madeira e erva mate. Então, aqui, o Barão do Rio Branco é o principal responsável pela política externa do Brasil, ou seja, ampliar os territórios brasileiros, ampliar os territórios da nossa região. Então, em 1893 até 1895, o Brasil disputa com a Argentina a antiga região das Missões, no atual estado de Santa Catarina, a região de Palmas. Então, vai disputar devido à grande quantidade de rios da região, muito importantes para o desenvolvimento da navegação. Então, o Brasil tem causa de ganho com o aval dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos interferem diretamente nas relações econômicas da Bacia Platina. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, depois da Guerra do Paraguai, as terras ficam em disputas, Brasil e Argentina, com o aval, com o apoio, com a autoridade política dos Estados Unidos. Essa região, próximo do Rio Grande do Sul, entre o Paraná e Santa Catarina, passa a integrar o território do Brasil. Então, por meio de acordos políticos com a Argentina, certo? Em 1900, nós temos o limite máximo do Brasil sendo estabelecido em um acordo com a Guiana Francesa. Então, Brasil e França disputam a região fronteiriça do rio Oiapoque, nessa região toda aqui, entre o estado do Amapá e a Guiana, Estado do Amapá aqui e a Guiana. Então, forma-se o território lá. O Brasil tem ganho de causa com o arbítrio da Suíça e incorpora definitivamente toda a região leste do rio Oiapoque. Olha aqui, o rio Oiapoque, incorpora dentro do Brasil. Daí nós temos o ponto extremo norte do Brasil, que seria a foz do rio Oiapoque, o extremo norte, o Cabo de Orange, o extremo norte do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, o extremo norte com o extremo sul, certo? Então, essas ideias estão estabelecidas dentro do processo de expansão territorial. Agora, o seguinte, o Acre, a região do Acre não pertencia ao Brasil. A região do Acre era uma região da Bolívia. Por favor. Nós falamos agora há pouco que devido à extração do látex, devido à extração da borracha, seringueiros brasileiros adentravam no Amazonas e chegaram a entrar na região do Acre, ou região da Bolívia. Isso aqui tudo era a região que estava incorporada ao território boliviano. Então, atritos entre seringueiros brasileiros e bolivianos, porque eles entravam nas fazendas dos coronéis bolivianos e extraíam a seringa, sem a autorização expressa dos bolivianos. Então, o Brasil compra a região da Bolívia pelo valor de 10 milhões de dólares, que vai emprestar dos Estados Unidos. Em 1903, é assinado o chamado Tratado de Petrópolis, entre Brasil e Bolívia. Então, o Brasil paga 10 milhões de dólares para a Bolívia e, a partir daí, o Acre passa a ser incorporado à região do Brasil. Só que aí um detalhe, alguns acordos que são de caráter fundamental. A Bolívia passaria a ter acesso a este rio aqui, o chamado Rio Madeira. Como passaria a ter acesso ao Rio Madeira? Através da ferrovia que seria terminada pelo Brasil, chamado Madeira-Mamoré, porque através do Rio Madeira vai desaguar no Rio Amazonas, do Rio Amazonas vai desaguar no Atlântico Norte. Então, seria uma forma da Bolívia ter acesso ao mar, porque a Bolívia e o Paraguai são países essencialmente continentais, ou seja, não têm acesso ao mar. O acordo foi estabelecido. O Brasil supostamente pagou os 10 milhões de dólares à Bolívia.
tá? E se comprometeu, olha que a Bolívia recebe a troca do território, a área que lhe dava acesso ao Rio Madeira e, portanto, ao Oceano Atlântico. Então, a Bolívia cede o território ao Brasil, o Brasil deve terminar a estrada de ferro, tá? Dar acesso à Bolívia ao Rio Madeira. Só que isso nunca aconteceu. A ferrovia nunca foi terminada. Portanto, a Bolívia nunca teve acesso ao mar. Não na região norte do Brasil, não na região amazônica, que vai dar acesso ao Atlântico Norte. Por isso, nós falamos que, historicamente, a Bolívia sentiu-se lesada em relação ao Tratado de Petrópolis. E o Evo Morales, em algum momento da sua trajetória como presidente da Bolívia, chegou a afirmar que iria reanexar o Acre à Bolívia. Isso seria impossível, porque já foram mais de um século de acordo, já foram mais de um século de estruturas políticas na região. Tá? Ele afirma que o Brasil nunca pagou o Acre, porque não se acham, tá, nenhum recibo, nenhuma ideia a respeito da política econômica desenvolvida neste período. Então, supostamente, a Bolívia afirma que o Acre nunca foi pago, que o Brasil teria dado um golpe na Bolívia. A Bolívia ficou sem território, sem acesso ao mar, a Bolívia ficou sem o Acre, a Bolívia ficou sem a ferrovia Madeira-Mamoré, certo? Aí, encerro nossas atividades, nossas aulas de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta. Caso contrário, eu preciso que vocês abram a câmera de vocês para eu confirmar a presença de todos vocês, tá? Por favor, abram a câmera de vocês para eu poder confirmar a presença de vocês na nossa aula. Maria Eduardo, ok. Rafaela Luft, está com cara de sono, ok. Ana Flávia, Diogo, ok. Ana Beatriz, carinha de sono. João Estivanelli, Gabriel Salgueiro, só enxerga sua cabeça. Liara, pode fechar, Liara, não quero ver você. Maria Fernanda, Isabela da Silva, Fernando. Que horror, Ronei. Quem chamou? Quem chamou? Quem? Eu posso ir embora? Ei, guria, sossega essa boca. Cadê a galera, o restante da galera com a câmera ligada? Valeu, Augusto. Para quem já viu, um abraço. Bruno Caldas. Aí, Bruno. Bonita camiseta, Bruno. Para quem já viu. Adeus, Ronei. Tá? Tchau, Ronei. Tchau, Ronei. um beijo. Maria Tchau, Ronei. Fabris. Tchau, tchau, Ronei. tchau. Adeus, Ronei. Opa, Ronei. Tchau, Ronei, tchau. eu tô no computador, não tem câmera, man. É o Caio? É, Valeu, Caio. Um abraço. valeu, Também, falou. Ronei. Valeu. Luiz Arthur, cadê você? Deixa eu ver. Eu Gabriel também não Turque, tenho deixa eu câmera. ver. João Vitor, deixa eu ver vocês. Olha, o povo tá dormindo, olha aqui. Eu tô no Tchau, PC Ronei. também. Eu tô aqui, Tchau. Ronei, pode sair? Tchau. Eu quem? Matheus? É, Abre sua Matheus, câmera, Matheus. Fabris. Abre sua Ah, câmera não, pra Ronei, gente tem ver. pijama aqui, Ronei. Abre sua Já me câmera. viu aí, Ronei? Hã? Já. Fernando, um abraço, Fernando. Gabriel Turque, tá dormindo, Gabriel? Ou não tem câmera? Cauê, José Eduardo, Lucas Chuck, só vê sua cabeça, Lucas. Obrigado, Alô, José senhor. Eduardo, um abraço. Valeu, Abraço. José. Aqui nós, Ronei. Matheus Fabres, um abraço, até mais. Gabriel Alô. Turque, cadê você? João Vitor, cadê você? Clóvis, cadê você? Dormiram, né? Ah, Falou, Ronei. Clóvis. Um abraço. Mengão na cabeça. Falou, professor. Falou. Valeu, um abraço. Para quem eu já vi, um bom almoço, um bom resto de quarta-feira, uma boa prova, se tiverem prova. Ronei, tive que pegar o fone. Eu te mandei no chat. Eu tô com problema com as permissões do aplicativo para poder liberar a câmera. Não, tá ok então, um consegui abraço, permitir. viu? Pode vazar. Tchau, 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 Beleza, tchau, falou. tchau.